A segunda parte da quarta temporada de Attack on Titan veio aí com várias explicações, um Eren super maléfico, né, que quer esmagar o mundo inteiro, um passado horrível da Ymir fundadora, de como ela se transformou em titã, algumas explicações ali de como que os titãs são formados e tal. Só que existem algumas cenas que estão no mangá, no meio desse bololô do episódio 80 e 81, que não foram adaptadas pro anime e são cenas importantes para dar vários contextos. Então vem comigo que eu vou explicar para vocês e vou dar uma contextualizada para vocês entenderem aonde é que elas se encaixam. O capítulo 122 do mangá conta a história da escrava Ymir, né, e como foi que ela se transformou na primeira titã, e isso foi adaptado no episódio 80 do anime. Enquanto o pau tava lá torando, a cabeça do Eren tava voando do tiro que a Gabi tinha dado nele anteriormente, e até ali a gente tem todo esse contexto de como foi que ele conseguiu chegar nos caminhos, manipulando tudo, né? E por que, mais ou menos, ele tem aquele parasita lá que ajudou ele a religar da cabeça. Ficou meio que nas entrelinhas, mas a gente tem um bom contexto disso aí. Só que o capítulo 122 do mangá termina com as muralhas sendo desfeitas, né, por causa que ele conseguiu fazer com que a Ymir mudasse de ideia, e a transformação do Eren no titã fundador começando ainda. A gente vai para o capítulo seguinte, o 123, e ele não dá continuidade nisso diretamente quando ele começa. Por quê? Porque ele começa com um flashback, que mostra o momento em que a tropa de exploração chegou em Marley pela primeira vez. Uma explicação que tinha ficado em stand-by num primeiro momento pela história, pela obra toda, né? Quando aconteceu ali o time skip e tal. E a gente fica sabendo como foi que tudo isso aconteceu, como eles chegaram lá, quem ajudou eles, a gente entende o porquê ninguém da tropa de exploração sabia que o Eren estava atacando Marley, ficaria sabendo lá de última hora do plano dele. Então, resumindo, esse flashback mostra pra gente tudo o que aconteceu antes desse ataque do Eren lá em Marley, e é uma explicação bem importante que vai fazer várias coisas terem sentido. Também acaba servindo como uma base para poder justificar o ato final do Eren lá no último capítulo do mangá, que foi controverso, mas não se preocupa, que eu não vou dar spoilers, né? Mas essas cenas mostram um Eren ainda em dúvida sobre o plano dele e mostra o que foi que levou ele a decidir de fato em matar o mundo inteiro. Provavelmente o mapa ainda vai adaptar esse pedaço que eles cortaram em algum outro momento, mas se você é curioso que nem eu, vem comigo nesse vídeo. Ou então vai que eles decidiram só arrancar essa parte, né, e nunca mais adaptar, descartar ela, pelo menos você vai ficar por dentro da história e saber mais detalhes. No início do capítulo 123, dá pra gente um panorama mais profundo sobre o Eren, né? Que finalizou a terceira temporada de Shingeki, ainda como aquele menino que tinha ali um sentimento altruísta, que queria vencer os titãs, que lutava pra poder livrar a humanidade desses seres horríveis, né? E que chegou na quarta temporada do anime como um vilão e aparentemente com uma personalidade bem diferente de tudo que ele já tinha mostrado pra gente até então. Mas será que ele mudou tanto assim o jeito dele ser, o caráter, a personalidade, essas coisas? Na verdade, esse é o contexto que a gente precisava para poder entender que o Eren de agora é o mesmo Eren dos primeiros capítulos, apesar de a gente já ter alguns indícios ali, né? E é o mesmo Eren que veio ao longo do tempo evoluindo como soldado, como titã e como guerreiro, né? E que se revelou uma pessoa fria, calculista, insensível. Por isso essa parte da história faria muito mais sentido ter sido adaptada da forma como tá no mangá, na sequência que tá no mangá, antes dele falar com todos os súditos de Ymir ali mentalmente, né? E anunciar o massacre do mundo todo. O mangá mostra pra gente um panorama disso tudo pela perspectiva da Mikasa, lembrando da tropa de exploração ali dentro de um navio, saindo pela primeira vez de lá de dentro das muralhas e conhecendo aquela imensidão, aquela vastidão em que o mundo é e que eles não faziam a menor ideia. Eles estão chegando em Marley, infiltrados como se fossem de alguma outra nação, e eles estão indo lá para tentarem negociar um acordo de paz para que aquele plano que o Zeke tinha feito e que foi contado pela Helena, lembra quando ela chegou lá em Parades com soldados voluntários e tal, não precisasse ser colocado em prática e eles não precisassem usar o medo ou a ameaça contra o mundo para poder garantir a sobrevivência deles.
Lembrando que naquela ocasião a Helena não revelou, né, que o plano do Zeke era da eutanásia, ela falou outra coisa lá. Nesse momento em que a tropa chega em Marley, eles já tinham também o apoio da Azuma Bito, que tinha os seus motivos pessoais para se unir a Parades, e através dela é explicado que os Eldianos já foram considerados nobres pelos altos escalões de todo o mundo, que inclusive esses escalões do mundo inteiro serviam Eldia, né, enquanto o Império estava ali em ascensão. Só que quando Eldia caiu, esses países decidiram se livrar de todo o povo, de todas as pessoas com sangue eldiano. Qual que era o plano, então, dos integrantes da tropa de exploração que estão ali nessa reunião? O plano é, com a ajuda da Azuma Bito, eles conseguirem ter uma audiência com uma associação de proteção aos eldianos que existia ali e, através dele, conseguirem fazer com que essa associação faça um pedido de acordo de paz com o povo da ilha, porque eles entendem que se tem uma proteção aos eldianos, eles também iam querer proteger os eldianos de lá, de dentro das muralhas. Só que desde que eles desembarcaram em Marley, o Eren parecia completamente distante mentalmente, sabe? Enquanto a maior parte deles estavam lá todos empolgados no navio, né? Quando estavam chegando lá em Marley, ou então eles estavam super entusiasmados, porque pela primeira vez eles viram um carro e que eles achavam que era um tipo de vaca ou de cavalo, né? Para eles tudo era novidade e eles estavam completamente eufóricos por causa disso, correndo risco, inclusive, de terem as suas identidades reveladas, já que era para eles serem discretos, só que eles estavam agindo que nem crianças descobrindo o mundo, e na verdade eles eram crianças descobrindo o mundo naquele momento. Então, enquanto todo mundo estava lá desse jeito, super eufórico, o Eren permanece quieto, ele não fala muito, em alguns momentos ele fica até afastado de todo mundo, eles tendo que puxar o Eren aqui assim de volta, né? Ele não tá afastado por causa do escândalo que eles estão fazendo, mas porque ele tava analisando todo aquele mundo que privou ele e todo o povo de Parades de ter liberdade por 100 anos e oprimiu não só os eldianos que ficaram do lado de fora das muralhas, né? Eles também estavam oprimindo ali pessoas de outros países, de outras nações que foram atingidas pela guerra e que perderam tudo, ficaram sem ter onde morar. Essas lembranças acabam dando pra gente algumas pistas de que o plano do Eren de esmagar todo mundo que tá fora lá das muralhas já era um plano, olha, mais antigo dele, desde antes até deles chegarem lá naquele país. Tanto que a Mikasa tá lá pela primeira vez na vida com sorvete na mão e ela vai oferecer aquele troço pro Eren. E antes mesmo dela falar o que era aquilo, ele já sabia o que era, porque ele já tinha visto nas memórias do pai dele e ele provavelmente viu várias memórias do futuro, do que ia acontecer. Então, todo esse tempo, ele sempre manteve um olhar de tristeza, como quem estivesse meio que se lamentando, sabe, pelo que ia acontecer, e que só ele sabia que ia acontecer, meio como se ele estivesse dizendo, me desculpem por tudo que eu vou fazer, mas eu preciso fazer, sabe? Ele tem esse olhar o tempo inteiro de quem vai fazer algo, mas ele sente o peso, a tristeza disso. Tanto que ele nem participou lá da reunião com a Azuma Bito. Ele tinha ficado do lado de fora lá, né, da casona, lá da mansão, observando as pessoas onde elas estavam ali naquelas barracas, onde ficava a galera que perdeu tudo e elas ficavam alojadas lá. Enquanto ele estava lá observando elas, ele chorava bem discretamente, principalmente olhando para um garoto em específico. Essa cena em si é muito importante por dois motivos. Primeiro, que algumas cenas futuras incluem esse menino e elas passam a ficar sem nenhum peso emocional se não for dado esse contexto do Eren tendo conhecido ele, do pessoal da tropa de exploração, né, ter salvado o menino da morte, depois que o menino roubou lá o dinheiro deles. E segundo, porque essa cena mostra o Eren chorando porque ele já sabe o que vai acontecer com aquelas pessoas que estão ali na frente dele. E ele sente ali um misto de culpa, mas de falta de alternativa. Como ele tem o poder de ver as memórias do futuro, quando a Mikasa pergunta ali, esse aí é o garoto do mercado, né, que eles salvaram, e se tinha acontecido alguma coisa, o Eren diz, nada ainda. Ou seja,
Ainda não aconteceu nada com ele, com aquelas pessoas que estão ali na frente, mas vai acontecer algo e eu já estou sofrendo pelo que vai acontecer, porque eu sei o que vai acontecer, eu sei o que eu vou fazer. Obviamente porque ali ele já tinha o plano de esmagar o mundo com os titãs da pisadinha e sabia que o menino, né, que eles tinham acabado de criar um laço, ia ser uma vítima que não ia ter como escapar, assim como ninguém que vai estar ali na frente, né, vai escapar, pelo menos pelo que a gente consegue imaginar até agora, se o plano realmente for adiante. Só que todo esse tempo o Eren parecia estar meio relutante com esse plano, meio que como se ele estivesse colocando na balança se ele deveria ou não pôr em prática, tanto que ele questiona a Mikasa, né, do porquê que ela protegia tanto ele, se era por ele ter salvado ela, né, se ela considerava ele como uma família, né, ou se tinha algum motivo, ele queria saber o que ele era para Mikasa. O que pode indicar que, por mais que ele já tivesse esse plano fixo de esmagar o mundo, ele estava de alguma forma tentando buscar uma desculpa para ele mesmo lá no fundo do coração dele para não fazer isso. Tanto que a Mikasa se culpa depois, afirmando que se ela tivesse escolhido ali uma resposta diferente para o Eren, talvez ela pudesse ter impedido todo esse desastre que estava acontecendo ali na frente dela. Depois desse diálogo entre o Eren e a Mikasa, toda a tropa teve uma noite de descontração, então eles beberam, se divertiram juntos, tomaram umas cachaças até cair no chão bêbado, teve gente vomitando tudo que tinha bebido ali pra fora, e um quadro bem interessante, como se o Eren tivesse ali meio que se despedindo deles, né? Como se fosse o último momento que ele tem de felicidade junto desses amigos que acompanharam ele ao longo dos últimos anos que eles viveram. O quadro mostra o Armin e a Mikasa mais à frente, rindo, né? Eles estão rindo, e o Eren tá mais no fundo, com um leve sorriso, mas é aquele sorriso meio que de dor, sabe? Olhando para baixo. E essas cenas todas são fundamentais para poderem dar um pouco mais de sustentabilidade para aquele último capítulo e o que vai acontecer nele. E que eu não vou dar spoiler, eu já falei, né? Mas não se preocupe, que eu não quero estragar a experiência de quem ainda não leu e não sabe. Mas provavelmente você já sabe que foi controverso, só que essas ceninhas aqui ajudam a gente a arranjar umas desculpinhas para aquilo lá. Até esse momento, o Eren ainda tinha um pouco de dúvida se ele colocaria o plano dele em prática ou não, só que a reunião lá do Fórum Internacional, que aconteceu no dia seguinte, fez com que ele definitivamente tomasse a decisão dele, porque naquele fórum, quando a Associação de Proteção aos Eldianos fez o discurso deles lá, ele entendeu que o povo de Parades ia ser considerado para sempre como inimigos do mundo e que ele não tinha outra alternativa. A expectativa deles é que essa associação não fizesse distinção entre os eldianos de fora e de dentro da ilha, mas o que aconteceu é que o líder deles pedia para que o mundo desse suporte para os súditos de Ymir, refugiados ao redor do mundo, reforçando que eles eram apenas vítimas do Império Eldiano, que obrigou eles a se multiplicarem e tal, e que os verdadeiros monstros eram os moradores lá de Parades, que eles é que eram os verdadeiros inimigos, como se eles nem tivessem o mesmo sangue. Isso, obviamente, fez com que o plano do Armin e dos outros ali de firmarem a paz, né, fosse pelos ares e acabou sendo a gota d'água para o Eren decidir acabar com o mundo todo, porque ele entendeu que não tinha como ele alcançar a paz para Parades, né, e salvar todo mundo e dar um futuro para os amigos dele sem matar o resto da humanidade. Eles nunca iam ser aceitos e para ele não tinha mais o que fazer. Tanto que o restante da tropa desistiu de pedir ajuda para a Associação Protetora dos Eldianos, né? Eles não foram falar com eles porque eles ficaram chocados que até mesmo aqueles que diziam proteger os súditos de Ymir enxergavam o povo ali de dentro das muralhas como monstros. Enquanto esse doido aí fazia esse discurso, o Eren saiu de lá para começar a pôr em prática o plano dele e que ninguém fazia nenhuma ideia do que era até então, né? Depois que ele saiu de lá, eles não viram mais o Eren até o momento que ele atacou Marley. E para o plano dele dar certo, ele decidiu se aliar ao Zeke, dizendo que confiaria no plano dele, né? Que nesse momento o Eren já sabia que era a eutanásia. E que depois a gente descobre que era só uma forma dele manipular o Zeke para conseguir ativar o estrondo e fazer o verdadeiro plano de matar o mundo todo dar certo.
Então, só depois de todo esse flashback e dessa contextualização que o Titã Fundador realmente surge e a gente tem a cena da Mikasa com o Armin em cima de um dos telhados, chocados com a carcaça, né, ossuda lá, e aí sim, então, o Eren falar com todos os súditos da Ymir através da coordenada. Esses acontecimentos tiveram algumas informações mais relevantes, né, como eu expliquei aqui para vocês, para que a gente pudesse entender um pouco mais de o que é que levou o Eren a tomar uma decisão tão radical assim e descaracterizar um pouco aquela visão de Eren vilão sem coração e construir uma justificativa para a decisão dele e para mostrar que, por mais que ele tenha tido essa escolha, ela não foi uma escolha fácil, não foi de uma hora para outra, né? Mas que foi tomada com certo nível de sofrimento e dor dentro dele. Então eu espero que o mapa não descarte essa parte, porque além disso a gente tem vários pontos cômicos muito engraçados de interação ali entre a tropa de exploração. E se a gente analisar outras alterações que o estúdio já fez na ordem das coisas que são adaptadas, é bem provável que em algum momento eles tragam esse contexto pra gente. Pelo menos nós que lemos o mangá esperamos assim, não é? Bom, gente, é isso. Um beijo pra todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo e obrigado por chegarem até aqui. Tchau!